é sobre gramática e o assunto é sujeito e predicado. O que são sujeito e predicado? Eles são considerados os termos essenciais de uma oração. Para começar, o que é uma oração? Oração é uma frase que passa uma mensagem que é constituído em volta de um verbo. Então, esse verbo ele pode indicar uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado, que no caso são os verbos ser e estar. O verbo ser e estar é considerado um verbo que não indica ação, mas indica um estado. Por exemplo, quando eu digo, elas estão cansadas, né? O verbo estão, a palavra estão, indica o estado, né? Indica como elas se encontram. Nesse caso também é um verbo. Então, como é que a gente vai iniciar? Como que eu identifico um sujeito e um predicado dentro da minha oração? Para eu conseguir determinar, identificar, eu preciso achar o verbo. Então, em todas as frases, você precisa analisar qual é a ação, o que está sendo feito dentro da frase, para aí a gente conseguir identificar o sujeito. Então, por exemplo, nessa frase número 1, certo? Eu tenho aqui, as meninas lavaram as louças. Aonde está o meu verbo? Está aqui, em lavar. Elas lavaram, elas fizeram a ação de lavar. Sempre eu vou pegar, então, o verbo e fazer a pergunta. Quem lavou? Quem lavou? Você vai perceber a resposta. Quem lavou as roupas? Foram as meninas. Nesse caso, as meninas é o sujeito da minha oração. O sujeito é sobre quem a gente está falando, quem está fazendo não necessariamente uma ação, mas sobre quem a gente está falando dentro da frase. E o restante, que seriam lavaram as louças, todo o restante é o meu predicado. É o que eu falei sobre a pessoa, ou sobre a pessoa que está fazendo essa ação. Vamos ver aqui embaixo. As louças estão lavadas. Aonde está o verbo? O verbo, como a professora acabou de explicar, é o estão, que vem do verbo estar. Quem estão lavadas? Eu tenho a resposta. Quem estão lavadas são as louças. Não necessariamente a louça está fazendo uma ação, por exemplo, o verbo lavar, mas eu tenho aqui também um verbo. Então, sempre quando eu faço a pergunta, eu acho o sujeito. Todo o restante da oração é o predicado, é aquilo que eu falei do sujeito. Vamos para a terceira. Mamãe e papai são divertidos. Aonde está o verbo? É o verbo ser. Está aqui. Quem são? Quem são divertidos? Mamãe e papai. Novamente eu encontro o sujeito da minha oração. Todo o restante é o predicado. A dica bem importante é o que também? Você percebe que o verbo, ele sempre está dentro do predicado? Ele nunca vai estar dentro do sujeito, porque o verbo é o que eu falo do sujeito, por isso ele sempre estará lá dentro do predicado. Agora a gente vai trabalhar rapidinho as posições que a gente pode encontrar o sujeito e o predicado. Nas três primeiros exemplos que a Pro explicou, o sujeito estava no começo da frase. Mas ele sempre estará no começo? Não, às vezes ele pode estar no meio ou no final. Nesse caso, a gente diz que as frases estão na ordem direta. Na opção aqui 4, na frase 4, eu vou perceber diferente. Olhem só. Choraram de tristeza os atletas. Onde está o meu verbo? Está aqui, o verbo chorar. Quem chorou de tristeza? Aí eu vou perceber que quem está fazendo a ação está aqui, ó. Quem é que chorou? Quem chorou de tristeza? Os atletas. Então aqui eu percebo que o sujeito está no final.
né? Ele está depois do predicado, que seria aqui. Aqui eu digo que essa frase está na ordem indireta, certo? E aqui, para finalizar, a gente tem um erro de gramática. É quando a gente fala sem pensar no sujeito da nossa oração. Quando eu digo, já chegou lá os produtos que eu encomendei, né? Eu falo no singular, mas na verdade o meu sujeito está no plural. Então, esse é um dos grandes, né, dos grandes erros que a gente faz quando a gente não conhece o assunto. Qual é o verbo aqui? O verbo é o verbo chegar. Como é que eu faço a pergunta? Quem chegou? O que chegou? Né? Eu vou perceber que são os produtos. Eu tenho aqui, novamente, o sujeito, a frase está na ordem indireta. Mas como é que ficaria então essa frase? Sempre, essa é uma dica muito importante. O verbo sempre vai concordar com o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo no predicado precisa estar no plural também. Então, como que fica essa frase se eu fosse trazer essa frase para a ordem direta? Os produtos já chegaram? Então, aqui eu preciso arrumar. Já chegaram os produtos? Então, eu ter essa inversão, né, do sujeito depois, pode acontecer esse erro bem frequente. Por isso a gente precisa sempre perceber que o verbo concorda sempre com o sujeito da minha oração. Então eu tenho aqui sujeito e todo o restante é o meu predicado. Por enquanto é isso. No próximo vídeo, a professora vai continuar a explicação sobre sujeito e predicado. Um abraço!